na vida daquela mulher quando ela se encontra com Jesus. O nosso encontro com Jesus muda a nossa vida. O nosso encontro com Jesus, ele muda a nossa história. Se a nossa história não tem sido mudada, mesmo nós estando dentro da igreja todos os domingos, significa que nós não nos encontramos com Jesus. Nós nos encontramos com uma religião, mas não com Jesus. Porque Jesus muda, porque Jesus transforma. Jesus, ele age na vida da pessoa de um jeito que a pessoa por si só, o amor, a Bíblia diz que o amor dele constrange. Então, por si só, a pessoa sendo ministrada pela palavra, com a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, ela vai pensando, opa, pera lá, isso aqui não, aquilo ali sim, aquilo outro melhor não. Ela por si só, ela vai revendo posturas e comportamentos. Aquilo que diz assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas são deixadas para trás e tudo se faz novo. Então eu vou pensar com você aqui três pontos. Quem gosta de anotar o tema é adorando em espírito e em verdade. Aí nós vamos pensar 3 pontos. Primeiro, quem é Deus? E quando eu for conversar com você sobre quem é Deus, claro que não vou esgotar o assunto, primeiro porque eu não tenho essa condição, nenhuma, não tenho, nem me atreveria a falar uma coisa dessa. Mas segundo, porque o tempo também não permite. E terceiro, porque nós temos muito tempo por decorrer do ano para conversar a respeito desse assunto, quem é Deus, e conhecermos um pouco melhor o nosso Deus, e Ele vai se revelando a nós de uma maneira bem clara, dia após dia, basta eu querer. Segundo, nós vamos pensar, quem eu tenho adorado? Nós somos adoradores. Mas sendo nós adoradores, quem é que nós temos adorado? Terceiro, as características de um adorador. Se eu sou um adorador, eu quero saber se eu estou dentro das características, eu desenvolvo, eu apresento as características de um verdadeiro adorador. Então, são esses 3 pontos que nós vamos pensar nessa noite. Primeiro, quem é Deus? Para começar a conversa, eu vou propor pensar sobre quem não é ou que não é Deus, porque muitas vezes é feita alguma confusão. O que não é Deus? O poder material. Por exemplo, o poder material não é Deus. As riquezas não são Deus. Por mais que nós tenhamos pessoas que adorem as riquezas como se as riquezas fossem Deus, a riqueza não é Deus. Não é Deus. Então, eu não posso. Tem gente que fala assim, eu não posso. Quem tem dinheiro tem tudo. Na verdade, não. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem nada. Não tem nada. Então, eu tenho que tomar esse cuidado de pensar, opa, pera lá. Deus, Ele vai muito além das riquezas. Então, riqueza não significa nada. No contexto da adoração, da vida espiritual de uma pessoa, não. Outra coisa, ídolos, que são constituídos por homens. Ídolos. Nós temos muitos ídolos da música que são levantados aí por pessoas de uma maneira geral, né? Em todos os contextos da música. No contexto do esporte, temos homens e mulheres que são vistos como ídolos, mas eles não são Deus. Eles não são Deus. Eles podem ser pessoas que conquistaram grandes marcas, mas eles não são Deus. E há muita gente que segue ídolos. Eu, inclusive, falei, pensando com os irmãos de manhã, que tem gente que adora pastor como se pastor fosse um Deus. E tem pastor que aceita a adoração como se ele fosse Deus mesmo. Pastor não é Deus. Pastor não é Deus. Pessoas à nossa volta não são deuses. Tem gente que fala, se minha mãe morrer, acabou minha vida. Não, não acabou a vida. A vida continua. Se meu pai morrer, acabou minha vida. Se minha esposa morrer, se meu filho morrer, se meu marido morrer, acabou. Não acabou não, não acaba. Continua. Continua. A mãe não é Deus ou deusa. O pai não é Deus.
o irmão, a irmã, o filho, a filha, não são deuses. E o nosso coração e o nosso entendimento tem que estar trabalhado para essa situação. São questões que nós temos que aprender, e isso se chama maturidade cristã. Nós irmos entendendo, opa, pera lá, o que ou quem não é Deus. O controle também, o poder também não é Deus. Por mais que muitos busquem o poder para se colocarem como deuses, poder não é Deus. Nós temos um bom exemplo, os políticos. Muita gente querendo ser um político, porque pensa, sendo político, tem gente que pensa assim, o político é político porque ele quer ganhar mais, ele quer ser rico. É uma ilusão, porque a maioria dos políticos já são ricos. A pessoa não... Há alguns casos, alguns excessos, algumas exceções, de pessoa que entra lá que não é rica, que vem da comunidade, trabalhando pela comunidade. A maioria é rica. A maioria dos políticos no nosso país são juízes, são advogados, são médicos, são empresários bem-sucedidos. Se tem uma coisa que eles têm é dinheiro, a maioria. Quem é do meio, quem conhece, quem gosta, se fizer uma pesquisa vai ver que a maioria é muito bem-sucedida financeiramente. Eles não estão na política, a maioria, tudo bem que tem alguns que enriquecem de maneira ilícita, mas aí é um outro assunto que não cabe a nós aqui nessa noite pensarmos nisso. A proposta do pensar não se iludir achando que os políticos eles querem ser políticos por causa do dinheiro, eles querem ser políticos por causa do poder. Para eles, o poder, a influência, chegar numa roda, num círculo social, num sábado à noite, num domingo, na hora do almoço, num almoço na casa de um amigo e assim por diante, chegar e dizer, eu sou fulano de tal, Beltrano, e assim por diante, esse poder que as pessoas elas buscam de uma maneira geral. Se você estudar, procurar se informar, vai ver que no Nordeste, no Norte, no Nordeste, ali, há muitos políticos que quando eles chegam, o povo só falta dobrar o joelho e se prostrar diante deles. Só falta fazer isso, porque eles são vistos como deuses ali. Eles ajudam de alguma forma com alguma quirerazinha e depois exploram as pessoas da forma mais covardes possível, escravizando pessoas de uma maneira assim que mantém a pessoa na pobreza, na ignorância, na miséria. Norte e Nordeste, se você pesquisar, se orientar a respeito disso, você vai ver que o que eu estou falando procede. Então, o que não é Deus? Não é Deus as riquezas, não é Deus. Não é Deus os ídolos, não é Deus as pessoas que estão à nossa volta, não é Deus o poder. Não é Deus. Não é Deus. Quem é Deus, então? Quem é que de alguma forma e por algum motivo tocou em nossa vida, lá na nossa casa hoje, e nos tirou da nossa casa e trouxe até aqui esse tempo? Quem é que tem esse poder? Quem é que tem essa autoridade? Quem é que tem esse controle sobre a nossa vida a ponto de fazer com que a nossa postura, o nosso comportamento, ele seja mudado, transformado? Bom, alguns textos para podermos pensar um pouco a respeito dele, nós vamos olhar aqui, Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Diz assim: será que não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Será que não sabe? Está aqui o texto. Ele é o Criador. Então, quem é o Deus que está me usando para falar com você nessa noite? É o Criador de toda a terra. Criador das coisas visíveis e invisíveis. Ele não se cansa. O texto diz, ele não fica exausto.
a sabedoria dele é insondável, não temos condições de conseguir entender a sabedoria desse Deus. Outro texto bíblico a respeito de Deus, Salmo 147, verso 5. Grande, grande é o nosso soberano, tremendo é o seu poder, impossível medir o seu conhecimento. Impossível medir o seu conhecimento. Então, quem é esse Deus? Como é esse Deus? Ele é grande, ele é soberano, ele é poderoso. E o entendimento a respeito dele nós não teremos condições de avaliar, de medir, de mensurar. Tá? Jeremias 23, 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta ao Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta ao Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Poderá alguém se esconder? Às vezes a pessoa consegue se esconder do pai, da mãe, do marido, da esposa, se esconder das pessoas. Mas de Deus, será que nós temos condições de nos esconder? O texto da palavra de Deus diz assim, pode alguém se esconder sem que eu consiga ver essa pessoa? Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, dentro do primeiro ponto para a nossa reflexão, quem é o Deus que fala conosco nessa noite? Ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus que tem todo o poder. Por isso é importante nós sabermos que se chegamos aqui com alguma demanda para nós difícil de resolver, de solucionar, Ele tem todo o poder mais do que suficiente para resolver e solucionar as nossas demandas, as nossas questões. Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de tudo, tem coisa que nós não sabemos. Existem questões na nossa vida que nós não temos condições de imaginar como resolver, como solucionar, por onde ir, por onde não ir, por que acontece, por que deixa de acontecer. Ele sabe de todas as coisas. O Deus que está falando com você nessa noite, Ele tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas. O Deus que está falando com todos nós nessa noite é um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares. Naqueles momentos que nós nos encontramos, que nós nos vemos sozinhos, que nós não conseguimos encontrar, imaginar, ver alguém à nossa volta, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós pensamos, todos se foram e ninguém ficou à minha volta. Nesse momento, nesse tempo, Deus está conosco. Então, quem é esse Deus? Esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós cultuamos. Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele está muito acima das riquezas, Ele está muito acima do poder, Ele está muito acima das pessoas, por melhor que as pessoas à nossa volta sejam, Ele está muito acima de qualquer ídolo, seja o ídolo que for. Esse é o Deus que nós nos reunimos aqui, todo domingo, para cultuar. O segundo ponto da nossa conversa vai oferecer para pensar quem eu tenho adorado, porque nós somos adoradores, e como adoradores é importante saber quem é que nós adoramos no dia a dia, qual é o nosso comportamento. Então, quem não deve ser adorado, né? Ou o que não deve ser adorado. Primeiro, para nós pensarmos, a tecnologia hoje é algo assim que é fascinante. Para quem gosta da tecnologia, para quem gosta da modernidade, é algo fora do comum. E muitas pessoas, por conta da tecnologia em si, elas pensam não precisar de mais nada na vida, só a tecnologia já basta. Tecnologia, ela pode ser boa, pode ser importante, mas ela não deve ser adorada. Ela não deve de ocupar o lugar da nossa espiritualidade. Você vê que hoje tem a inteligência artificial. E através da inteligência artificial, relacionamentos são desenvolvidos, ideias são passadas,
inclusive no tocante a Deus. Você através da inteligência artificial, você consegue apresentar questões das mais difíceis de se compreender. Mas a inteligência artificial, ela não tem a condição de alcançar o coração do homem, porque ela não é um espírito, ela é apenas e tão somente uma tecnologia. Outra coisa que não deve ser adorado é o próprio umbigo, o individualismo. Muitas pessoas adoram a si mesmas. Muitas pessoas se veem como alguém acima do bem e do mal. Já dizia o pensador, penso, logo existo. E de fato nós existimos, mas nós não podemos ignorar o fato de nós existirmos, porque nós somos criaturas, a imagem e a semelhança de um Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Então eu não posso cair no engano, no equívoco, na loucura de achar que eu sou um Deus. E que eu sou tão bom, mas tão bom que eu não preciso de ninguém. Sou tão bom, mas tão bom que eu não preciso de Deus. Eu sou tão bom que eu não preciso de nada à minha volta, eu por mim mesmo me resolvo. Muitas pessoas, elas têm esse entendimento. As pessoas, elas são dotadas de uma capacidade formidável para se movimentar em todas as esferas. Existem pessoas muito bem preparadas. Existem pessoas muito inteligentes, muito sábias. Existem pessoas que são acima da média. E às vezes isso faz com que a pessoa pense que por si só ela pode se resolver sozinha, ela pode fazer. Nós não devemos adorar a nós mesmos. Eu vou fazer isso porque eu mereço, porque eu. Não. Outra situação que já pontuei, e agora eu reforço debaixo da perspectiva da adoração, o materialismo, os bens, a condição de uma pessoa não deve ser adorada. Tem gente que adora o dinheiro. Há um tempo atrás nós tínhamos pessoas quebrando financeiramente. Teve pessoa que se matou porque quebrou financeiramente. Quantas pessoas que cometem mal contra a própria vida ou contra a vida do outro por causa de finanças, por causa de dinheiro. O dinheiro não deve ser adorado. O dinheiro, ele deve ser usado. E o dinheiro, ele é astuto, porque o dinheiro, ele fala conosco. O dinheiro, ele fala ao nosso ouvido, ele fala: vá, não vá, você pode, você não pode. O dinheiro é uma coisa impressionante, mas ele não é Deus e ele não pode ser adorado. O dinheiro, ele tem que ser usado por nós, usado como um bem, como uma forma que Deus disponibiliza para facilitar a nossa vida. A ciência, a tecnologia também é outra questão que nós devemos de tomar o devido cuidado para não cairmos no engano, no equívoco da adoração. Você vê que hoje em dia, nós sem um celular, nós ficamos malucos, não fica? Hoje tinha eu não vou falar quem é a irmã, mas hoje tinha uma irmã que estava maluca. Só faltou chorar, que não sabia onde estava o celular dela. Meu Deus! E ela ficou desesperada. Isso com qualquer pessoa acontece isso hoje em dia. Porque tudo está aqui no celular. O nome, o telefone de pessoas importantes do círculo social, dados bancários e assim por diante. Então, o telefone, por exemplo, é algo que representa bem a tecnologia e muita gente acaba olhando e tão somente se conduzindo a vida a partir de algo tecnológico. Não deve ser adorado. Então, a tecnologia, a ciência, o individualismo, o materialismo, não pode ser adorado por nós. Vamos ver alguns textos bíblicos a respeito da adoração. Êxodo 20, verso 3, 4 e 5. Êxodo 20, verso 3, 4 e 5. Não terás
outros deuses além de mim. Então, quem eu devo adorar? Bom, então eu já entendi que eu devo adorar a Deus. Então, não é religião. Isso eu acho importante, porque nós vamos ler alguns textos aqui que pode confrontar alguém. Não é religião. Não é a religião. O que a minha religião ensina? A religião, ela é uma coisa. Deus está acima da religião. O Deus que eu sirvo, o que ele fala a respeito da adoração? Que muitas religiões permitem você adorar objetos e até deuses das maneiras mais variadas. Há religiões em que, se você for, por exemplo, olhar no hinduísmo, na Índia, se você for olhar, eles adoram até os animais. Eles adoram a barata, eles adoram o rato, eles adoram o boi, eles adoram o porco e outros tantos. Se você for olhar, existem religiões que aceitam a adoração de tudo quanto é coisa, objeto ou pessoa. Então, bom, nós não vamos falar e não estamos falando de religião. Nós estamos falando do Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos, o que ele fala a respeito de ser adorado? O que podemos ou não podemos adorar? Quem nós devemos adorar? Bom, vamos ver o que ele diz. Não terá outros deuses além de mim. A conversa já começa muito clara. Além de mim, do Deus que criou o céu, a terra, as coisas visíveis e invisíveis, não terá nenhum outro Deus, nenhum outro o quê? Tecnologia, o próprio umbigo, não terá o dinheiro, não terá as facilidades da ciência de forma alguma como seu Deus. A sua adoração você entregará ela a mim. Verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais, pois até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Outro texto. Salmo 135, 15, 16, 17 e 18. Os ídolos das nações, eles não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Não há respiração em sua boca. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Olha o que o texto diz. Se quer fazer, se quer cultuar, se quer adorar uma imagem de escultura, seja de madeira, seja de gesso, seja de prata, seja de ouro, pode, mas vai se tornar como a imagem, como a escultura, como aquele ídolo. Não vai conseguir nada, não vai conseguir ouvir, ver, sentir, andar, apalpar. Vai ficar, com outras palavras, paralisado, com a vida paralisada. Então, o Deus que nós servimos, ele está nos incentivando a quê? A vivermos, a termos a vida, podermos ouvir, podermos ver, podermos sentir, podermos agir, podermos nos movimentar. Conhecereis a verdade vos libertará. Outro texto. Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Outra coisa muito comum em nossos dias. As pessoas pegam a mentira e fazem da mentira a verdade. E pegam a verdade e fazem da verdade como se ela fosse uma mentira. Trocaram a verdade pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados, ao invés, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, a pergunta nós estamos conversando, é o início de uma caminhada, longa caminhada que nós teremos em 2024, e nós vamos conversar muita coisa importante dentro desse pensar que é o adorar, o adorador, a adoração. Se eu sou um adorador, o que é que eu tenho adorado? O que é que eu tenho adorado? 1 João 5, 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos.
1 João 5:21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Mas você vê que o ídolo, ele não é apenas uma imagem. O ídolo, ele pode ser uma pessoa. O ídolo pode ser alguém querido por nós à nossa volta. O ídolo pode ser alguém de exponência, alguém que é conhecido no Brasil ou até mesmo fora do Brasil, seja ele brasileiro ou não. E se nós não tomamos cuidado, nós dedicamos o nosso melhor ao ídolo e não nos dedicamos àquele que nos criou. Não nos dedicamos àquele que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa história, que pode fazer por nós coisas que nós nem mesmo conseguimos imaginar. A Bíblia diz, ele faz infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Terceiro ponto, para encaminharmos o final da nossa conversa. Característica do verdadeiro adorador. Como não se deve comportar um adorador? Então, como um adorador não deve se comportar? Primeiro, fazendo da adoração um ritual vazio, sem conexão com a verdadeira e íntima ligação com Deus. Aquilo que nós aqui pegamos no pé muitas vezes do irmão, da irmã, você vem para o templo sem celular. Se está com o celular está desligado. Se vai usar celular é para bloco de notas de anotação ou para leitura da Bíblia. Nenhuma pessoa, nenhuma mensagem nesse momento é mais importante do que Deus. Nenhuma. Ninguém é mais importante do que Deus. Isso é comportamento do adorador. O adorador, quando ele vem para o templo, ele vem com esse entendimento. Eu estou indo para cultuar a Deus. E a Deus eu vou dar o meu melhor. A minha atenção estará toda ela voltada para Deus. Aquilo que sai do altar e chega na minha vida. Por isso que nós vamos conversando, vamos incentivando, vamos instruindo o irmão, a irmã a entender a importância de estarmos dentro do templo, mas estarmos dentro do templo conectados com Deus. Aí a importância da música. A música ela é importante para nos conectar até Deus. A importância da palavra. Você vê que nós nos esforçamos sempre para que o áudio ele seja dentro do possível mais agradável ao irmão, para que o irmão, a irmã ouça, entenda, consiga processar aí dentro da sua mente, fazendo chegar até o coração uma imagem clara ou uma informação clara a respeito do que Deus tem para você. Não é comportamento de um adorador vir para dentro do templo e estar com a cabeça desligada daquilo que ele está fazendo dentro do templo. Pastor, eu venho, mas eu chego aqui, eu distraio com tudo, qualquer coisa. Nós incentivamos sempre a pessoa a se dedicar ao melhor. Esse tempo aqui, ele tem que ser um tempo de dedicação. Lembra das Casas Bahia? Você lembra do comercial das Casas Bahia? Quem lembra aí? Casas Bahia. Lembra, Fábio? Dedicação total a você. Pum! Até as Casas Bahia têm dedicação total da nossa parte. Aí a gente vem por tempo, no tempo nós não damos para Deus a dedicação total. Aqui desligou. Chegou aqui, desligou de tudo e de todos. Outra coisa que não pode ser característico de um adorador, ele adorar apenas nos momentos da dificuldade, da necessidade. Estou passando por uma dificuldade financeira, é melhor eu ir para a igreja para adorar. Eu estou passando por uma dificuldade conjugal, melhor eu ir para a igreja para adorar. Eu estou passando por uma dificuldade profissional, melhor eu ir para a igreja para adorar. Eu estou passando por uma dificuldade física, estou enfermo, melhor eu ir para a igreja. Não, o adorador, quando ele está passando por algum momento bom, ele adora. Mas quando ele está passando por um momento difícil, ele adora também. Ele é adorador. Seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis. Tem uma música do Jó que fala, né, não lembro se a Gleice canta a música do Jó ou não, que apresenta o Jó como um adorador. Quando tudo estava indo bem, ele adorava, mas no momento mais difícil, ele seguiu adorando. O adorador é assim. O adorador, ele adora independente da circunstância.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se eu for curado, Ele continua sendo Deus. Nós não adoramos baseado naquilo que nós estamos vivendo. Nós adoramos baseado naquilo que nós somos. E nós somos filhos de Deus. Nós somos criados por Deus. Você é projeto de Deus. Deus planejou você, Deus projetou você. Então não aceite, não deixe as características de uma pessoa que não é adoradora ocuparem um lugar no seu coração. Vir para o templo, cultuar a Deus com a cabeça no mundo da lua. Vir para o templo, cultuar a Deus nos momentos difíceis. Não faça e não aceite em momento algum a barganha para cultuar a Deus. Olha, Deus, se o Senhor fizer tal coisa, então eu vou cultuar. Então o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor não será o meu Deus. Eu só vou me entregar ao Senhor se o Senhor fizer isso, aquilo outro. Nós estamos com a piscina cheia aqui, ó. Aqui está pronto para batizar. Batizamos 4 hoje. Olha, eu não sou batizado, mas se Deus fizer tal coisa na minha vida, daí eu vou batizar. Está errado essa forma de pensar. Eu vou batizar porque Deus está falando comigo, está trazendo sobre a minha vida o entendimento que eu preciso dele. Ele não precisa de mim, sou eu quem precisa dele. O adorador, ele adora. Ele adora. Outra característica de uma pessoa que se comporta da forma errada na adoração, deixar que a preocupação ela ocupe um lugar na sua mente, fazendo com que você esteja totalmente desfocado. Eu estou aqui, mas estou pensando no problema de amanhã. Eu estou aqui, mas eu tenho os boletos para pagar essa semana, então eu não consigo nem me concentrar na adoração. Eu estou aqui, mas eu tenho uma dificuldade lá na minha casa para resolver, eu não consigo desligar. Nós devemos o adorador, ele desliga e ele sabe que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o socorro bem presente na tribulação. E na hora certa, no momento certo, ele age, ele trabalha, ele faz, ele opera. Vamos ver alguns textos bíblicos sobre característica de um verdadeiro adorador? Primeiro texto, Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus, Salmo 51, escrito por Davi, após ele ter sido confrontado. Ele adulterou e mandou matar uma pessoa, o soldado Urias. Davi é confrontado, você fez a coisa errada. E quando ele é confrontado, ele reconhece, está certo, eu errei, e eu me arrependo da besteira que eu fiz. Me arrependo. Aí ele escreve o Salmo 51. Entre tantas coisas boas escritas no Salmo 51, está o verso 17. Ele, Davi, dizendo assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Característica do adorador. O adorador, ele vem para cá com o coração aberto para receber a semente. O adorador, ele não vem para cá pensando, essa música eu gosto, aquela música eu não gosto. Esse pregador eu gosto, aquele pregador eu não gosto. Desse jeito, o culto desse jeito eu gosto, o culto daquele outro jeito eu não gosto. O adorador, ele vem para cultuar, ele se coloca diante de Deus, ele usa, a música é uma ferramenta usada para que ele se conecte com Deus. A palavra, independente de quem prega a palavra é a palavra de Deus. É a semente que vai sendo colocada no coração da pessoa. Então, o coração quebrantado e contrito. Eu posso chegar aqui com o coração arrebentado, dilacerado. Eu posso chegar aqui passando por momentos dos mais difíceis, dos mais terríveis. Mas a palavra de Deus, ela vai sendo colocada dentro do meu coração. E essa palavra, ela vai tirando a tristeza, vai tirando a angústia, vai tirando a mágoa, a raiva, a ira, a cólera, a dor, a vergonha, a humilhação. Essa palavra vai me tirando do pó, do monturo, como é dito na Bíblia, e essa palavra vai me colocando em pé, me fazendo com que eu me assente até mesmo entre os reis. Eu posso chegar dentro do templo, na pior das condições possíveis, pior do que o cocô do cavalo do bandido.
Eu posso chegar no templo nas piores condições possíveis. Se o meu coração estiver aberto para receber a palavra, essa palavra, ela muda a minha história. Outro versículo, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Coração, alma, entendimento. E ainda há um outro texto em Marcos, se eu não estiver enganado, que fala com toda a sua força. Ame o Senhor teu Deus. Ame por completo. Se dedique a Deus por completo. Quando o assunto for Deus, para nós esse assunto tem que ser um assunto que ocupa um lugar especial no nosso coração. Esse tem que ser o assunto principal da nossa vida, do nosso dia a dia. O crente, ele precisa resgatar aquilo que um dia era latente em seu coração, ardia em seu coração, a alegria de ser crente. Hoje em dia muitas pessoas elas são crentes, para elas ser crente e não ser crente tanto faz. Nós vemos que normalizou, você vê tanta gente fazendo tanta coisa, inclusive gente famosa se declarando ser cristão, mas fazendo e levando uma vida totalmente que não condiz com aquilo que a Bíblia fala a respeito do adorador. Mas a pessoa, ela tem o entendimento dela ser um cristão, e pronto, e ponto. Não, o cristão, o adorador, ele adora de todo o coração, a vontade dele, as emoções dele. Você já viu pessoas chorar por causa de música, sim ou não? Tem gente que canta, né? Senhor, guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou dependente, sou um cara carente. Dormir na praça, pensando nela. Oh, meu Deus do céu, miséria, sofrência. A pessoa chora assistindo novela. Quem já viu alguém chorar assistindo novela? Série, então, as séries, meu Deus do céu, a pessoa vai assistindo série, com o lenço na mão, com a toalha, com sei lá com o que na mão, vai assistindo e vai chorando, meu Deus do céu. Time de futebol ninguém chora não, né? O Corinthians, olha, mas que luta, o Corinthians começou o ano ruim de novo, meu Deus do céu, alguém tem que fazer alguma coisa, Danilão, ô miséria. A pessoa chora assistindo o time de futebol dele perdendo, assistindo qualquer esporte que a pessoa seja adepta, a pessoa chora. Aí ela vem para a igreja, ela vem com o coração duro, ela vem com o coração, ela ouve a palavra, ela ouve Deus dizer: eu estou te perdoando. Mas a pessoa não derrama uma lágrima. Ela chora com as músicas, ela chora com o esporte, ela chora com as novelas, com as séries, seja lá com o que for que ela assiste no dia a dia. Mas dentro do templo, ela é igual a Margaret Thatcher, a dama de ferro. Ela é uma pessoa dura, ela é uma pessoa firme, ela não se... Irmã, está aqui, é a característica do adorador. O adorador, ele ouve a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, logo alguma coisa acontece lá dentro. Ele nem sabe explicar o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo lá dentro. Ele por vezes, ele fica até com a voz embargada, o olho chega a lacrimejar. Você lembra quando você conheceu sua esposa, irmão? Quando você ainda estava querendo namorar ela, você lembra? Que você não via a hora de chegar perto dela? E quando você chegava perto dela, você dava aquela meio que tremida assim, você ia falar, às vezes até a mão suava. Você lembra, irmã? Você lembra? Sim ou não? Lembra, né? Eu sei que você lembra. Com Deus tem que ser igual. Aliás, com Deus não tem que ser igual. Com Deus que tem que ser além, melhor. Característica do adorador. Todo o seu coração, toda a sua alma, vontade, aquilo que nos impulsiona. Tem gente que você pergunta: vai para a igreja? Não sei, vamos ver. Meu Deus, como que eu não sei? Eu vou ver. Claro, não perco o culto do domingo de jeito nenhum. Só se der algum imprevisto, mas em nome de Jesus não vai dar imprevisto nenhum. Tem gente que, se der certo eu vou, se não der certo eu não vou. Vamos ver como, sabe, isso
Isso mostra que o nosso coração, ele é um coração que está endurecido por causa das situações do dia a dia, que muitas vezes tem ocupado o lugar de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Então, o nosso coração está sendo ocupado pelas preocupações, pelas dificuldades, pelos problemas dos mais variados. E aí nós não conseguimos lembrar que existe um Deus que pode todas as coisas e que nos ama e que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. João 14,15. João 14,15. Característica do adorador: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. O adorador obedece a palavra. Adorador obedece a palavra. Obedece. Doa o quanto doer. Ele obedece. Ele vai procurar colocar a palavra em prática. Por isso que é difícil, é complicado. Uma pessoa que se diz estar em Cristo há tanto tempo que não coloca a palavra em prática. Outro dia eu conversava com uma pessoa e eu dizia assim, na vida do cristão, na vida do adorador, o pecado deve ser um acidente. O pecado não pode ser uma prática. Se o pecado é uma prática na vida do adorador, significa que ele não é um adorador. Significa que ele é um religioso. Alguém que tem uma religião, mas não é alguém que adora. Muitas pessoas, elas vivem na prática do pecado. Elas não lutam, elas não se esforçam para vencer aquele pecado. E elas vivem na prática. Não é adorador. Não é adoração. O adorador, ele se esforça para fazer o melhor para o Deus que ele serve. Está aqui. Se me amam, obedecerão os meus mandamentos. Último texto para nós finalizarmos com a oração. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é o culto racional que nós apresentamos a Deus? Sacrifício, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus nos ajude a pensar sobre tudo isso. Estamos começando uma viagem, e será uma viagem que eu acredito, uma viagem muito, muito prazerosa para nós. Para 2024, tem muita coisa boa para nós refletirmos juntos, para nós pensarmos juntos, para nós trabalharmos juntos. Tem muita coisa assim, é para potencializar, você vai ser confrontado. É a adoração. Adoração. Espera lá, na minha adoração, quem é que eu tenho adorado? Quem é que eu tenho adorado? Eu tenho adorado a Deus ou não? Eu tenho me colocado diante de Deus ou não? Esse Deus é um Deus que eu conheço, que fala comigo, que eu ouço a voz dele e falo com ele? Ou é um Deus que parece estar tão longe que ele não vai me ouvir, ou que eu não vou conseguir falar com ele? Quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus que está aqui nessa noite. Ele está aqui falando com você. Eu estou apenas e tão somente sendo usado por Ele para falar com você. Mas é um Deus que cuida de você, que ama você. É um Deus que está com você em todos os momentos da sua vida. É um Deus que amanhã cedo, quando você se levantar para ir para o teu local de trabalho, Ele estará juntamente com você. Mas é o Deus que quando você voltar no final do dia para dentro da sua casa, Ele estará com você ali dentro de sua casa. É o Deus que quando você vai assinar papéis importantes no decorrer dessa semana, Ele estará com você ali assinando aqueles papéis. É o Deus que quando você precisar de um livramento, quando você precisar de uma mão estendida, Ele estará com você. É um Deus que não pede para você nada, senão a sua confiança nele.
É a única coisa que Ele pede. Ele não pede nada além disso. Qualquer coisa que nós fazemos além disso, nós fazemos porque nós amamos a esse Deus e nós nos declaramos a Ele. A Bárbara, que está agora aqui, por exemplo, está interpretando porque ama a Deus. Então colocou à disposição a habilidade que ela desenvolveu através de curso de interpretar sinais para falar com o surdo, para falar com o mudo. Os músicos que estavam tocando agora há pouco aqui, eles estarão tocando daqui a pouco, em instantes, porque eles colocam à disposição a vida deles. Eles não fazem isso para adorar a Deus. Eles não fazem isso que eles fazem, eu preciso fazer isso. Não, Deus não pede nada disso. Nós fazemos tudo o que fazemos para dizer, Deus, nós fazemos porque nós amamos o Senhor. Nós fazemos porque nós acreditamos na obra do Senhor. A obra do Senhor nos alcançou e nós queremos que outras pessoas sejam alcançadas através dessa obra também. E por isso nós colocamos a nossa vida à disposição dessa obra. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. A nossa oração será pelo seguinte: Senhor, me ajude, me ensine a adorar em espírito e em verdade. A cada um de nós, sejam os visitantes que nós temos hoje aqui, aqueles que vêm pela primeira vez para esse culto, seja aqueles que já estão conosco aqui de longa data, é a mesma oração para todos nós. Nos ensine a adorar em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Feche seus olhos. Leve seu pensamento a Deus. Essa será a sua oração agora. Deus, me ensine a adorar em espírito e em verdade. Deus, me ensine. Essa será a sua oração. Me ensine a não vir para o templo como eu vou para o shopping, como eu vou para o campo de futebol, como eu vou para a chácara, como eu vou para qualquer outro lugar, com qualquer outra pessoa. Me ensine a vir para o templo e saber que isso aqui é um lugar santo, que aqui o Senhor se manifesta. Peça isso para Deus, fale com Deus para gerar em seu coração esse temor, esse tremor, esse respeito assim, acima da média. Fale com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu tenho a convicção que nós estamos iniciando um ano muito proveitoso, muito produtivo. Eu tenho essa convicção. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor tem coisas boas para fazer em nossa vida. Por isso a intenção de nós aperfeiçoarmos a nossa condição de adorador. Aperfeiçoarmos a nossa vida diante de Ti. Por isso a importância de nós ouvirmos, de nós entendermos e de nós abrirmos o nosso coração ao Senhor para que a semente caia e produza em nós fruto a 30, a 60, a 100 por um. Eu não sei como esse irmão, como essa irmã chegou, eu não sei qual a dificuldade deles, mas eu sei que o Senhor pode mudar tudo. E a única coisa que o Senhor pede para essa pessoa é: se coloque na condição de um adorador. Que o adorador, ele muda situações através e a partir da adoração. Abençoa esse povo em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus por isso. Palmas com força para Jesus. Glória a Deus. Quem estava conosco até o momento através da transmissão, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando.